A santa paz de Deus, amém, irmão? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, graças damos a Deus por nós estarmos aqui meditando a palavra, a luz da palavra de Deus. Irmão, irmã, quero ser bem rápido aqui na introdução. Louvado seja o nome santo do Senhor, ao qual nós estamos aqui meditando. Louvado seja o nome santo do Senhor, as cartas ao qual o Senhor tem colocado em nossos corações aos Tessalonicenses, né? Louvado seja o nome santo. Agora nós vamos entrar nas cartas aos Tessalônica, aos irmãos de Tessalonicenses. Glórias a Deus, vamos aprender muito à medida que nós vamos ler a luz da Tua Palavra. O Senhor vai falar em nossos corações pelo Seu bom, bendito Espírito Santo. Amém? Porque nada de mim eu posso oferecer sem que do alto seja recebido. Recebido uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus pelo Seu bom Espírito. Irmão, agradeço até desde já, os irmãos que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo, é só entrar lá no YouTube, Jackson Antônio Alves, ali o nome inteiro, e o irmão vai estar acompanhando aquilo que já o Senhor tem colocado nos nossos corações, sabendo que esta obra nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Amém, irmão? Agradeço os irmãos. Nessa tarde maravilhosa, vamos estar lendo aqui, entrar nas cartas Tessalonicenses, né? Aqui as saudações ao apóstolo Paulo e glórias a Deus, e vamos aqui estar meditando. Gostaria que todos estivessem abertos com as escrituras sagradas já, e vamos ler. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante de vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homem, e sim a Deus, que prova o vosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia aos próprios filhos.
Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a própria vida. Por isso que vos tornasse muito amado de vós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como, noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós, outros, que credes. E sabeis ainda de que maneira, com o Pai e seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viveres por meio digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Amém? Seu reino de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós entendemos, irmão, que, para dar uma recapitulada lá em Atos, capítulo 17, versículo 1, nós vimos que Paulo, chegando a Tessalônica, ali ele razoou, ele discutiu, falou de Jesus Cristo, que era necessário que Jesus padecesse e ressurgisse dentre os mortos, porque ele foi logo falando para os judeus ali na sinagoga, compreendendo ali, irmão, da qual, aleluia, ele saindo ali pregando o evangelho, irmão, ali em Tessalonicense, na cidade de Tessalônica, e ali começa a surgir então a igreja, irmão, porque ali ele leva a mensagem, proclama a mensagem, muitos ali são convertidos ali, irmão, em Tessalônica, irmão. Diz que muitos homens, mulheres distintas creram em altas posições, de altas posições, e não poucos homens, muitos ali creram ali na Tessalônica. Então, ali a qual, irmão, também eles foram acusados de uma falsa acusação, irmão, ali entre aqueles judeus, aqueles perseguidores ali, que estavam ali, não aceitavam, não aceitavam ali. Então o apóstolo Paulo, sendo ali com uma acusação ali contra o governo ali, contra o imperador romano, dizendo que estava criando um motim, uma revolução ali. Então ali o governo não admitia. Então ali ele foi enxotado de lá, irmão, expulso de lá, e ele foi então para Bereia, irmão, deixando a Tessalonicense para a cidade de Tessalônica para trás, e foi ali em Bereia. Ali chegando em Bereia também, irmão, ali ele começou ali pregar o evangelho. Ali eram irmãos assim, nobres ali, irmão Tessalonicense, porque receberam a palavras com avidez, com ardentemente, com tanto desejo de conhecer. Ali eles examinavam, era interessante que eles examinavam as escrituras sagradas, irmão, de tal maneira para ver se as coisas que eram ditas eram verdadeiras ali, irmão, de tanto desejo ardentemente de avidez e conhecer as escrituras ali. Então ali, muitos ali, irmão, creram, mulheres de alta posição e não poucos homens ali. Tamanho ali também, irmão, ele cria uma igreja ali, pequenos números de pessoas, ele começa a criar ali igreja em Bereia, ali, a segunda igreja ali em Bereia, irmão, glórias a Deus. Olha que maravilhoso, irmão. Começa a criar ali igreja, mas ali também sabendo que a palavra de Deus era pregada em Tessalônica. Eu estou fazendo mais ou menos aqui para o irmão entender, para voltarmos ali, para entrarmos na carta de Tessalônica, que ali também havendo pregado a palavra em Bereia ali, irmão, muitas almas ali sendo convertidas, poder sobrenatural acontecendo, maravilhas, o avivamento ali nele, no meio do povo ali também, daqueles irmãos que eram ardentemente fervorosos, com dedicação, liam as palavras, iam crescer os números de pessoas convertidas ali, irmão, sabendo que os judeus, os inimigos dele ali, irmão, os perseguidores, sabendo que era pregado à luz da palavra ali, então eles foram ali perturbar o apóstolo Paulo também, que havendo ali o apóstolo Paulo tendo pregado a palavra, levando algo novo, novidade para eles. Então o apóstolo Paulo também é enxotado de lá, irmão, e vai para Atenas, irmão. E sabemos também que a história de Atenas, que Atenas ali era uma cidade totalmente idólatra ali, capital, né, de Atenas era Corinto ali, a cidade de Atenas, Corinto, era uma cidade totalmente idólatra. Quando Paulo chegou ali, nós sabemos a história, revoltava o espírito do apóstolo Paulo de ver tantos altares ali de deuses e pagãos e semideuses ali, dos idólatras e dos gregos ali, irmão, que perturbava o apóstolo Paulo. E ali entrando naquela cidade ele viu muitos, irmão, porque é o principal centro religioso greco-romano
romano dos seus deuses pagãos ali, irmão, porque ali praticava a arte da magia, da ciência, das filosofias ali, dos deuses pagãos gregos dele ali, irmão, que diz a palavra que diz ali que haviam mais deuses do que homens naquela cidade. Então vinham haviam mais altares e deuses pagãos, irmão, do que todo o resto da Grécia, irmão. Glórias ali, o apóstolo Paulo então pregando, e ele olhando ali naquela cidade, muitos altares, templos em todo quanto é parte ali, irmão, ele olhando um altar de um Deus desconhecido. Exatamente, o apóstolo Paulo então usa olha ali e fala, olha, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, precisamente aquele que eu vos anuncio, e ali eu anuncio Jesus Cristo, irmão. Sabemos da história dele também, dali ele vai para Corinto, irmão. Corinto, uma cidade também completamente entregue à idolatria, irmão, ali próximo de Atenas, ali, irmão, se não me engano, 60 quilômetros ali próximo de Atenas, ali, da capital, e ali ele vai para Corinto, e ali também ele estabelece uma florescente igreja, irmão, glórias a Deus, cheio de fé, esperança e amor, mas essa igreja vai decaindo, irmão, porque a cidade de Corinto era provavelmente conhecida como a cidade do pecado, da prostituição, irmão, porque ali eles eram também totalmente entregues à idolatria. Ali Corinto era o deus Apolo, a deusa Afrodite, diz que havia a deus sacerdotisas, cortesãs a serviço dessa deusa Afrodite, irmão, eram muitas ali, irmão, que se prostituíam no templo ali, religioso ali, né, com seus deuses pagãos, irmão, traziam aqueles homens para se prostituir ali, desciam até a cidade ali para se prostituírem com aqueles viajantes que chegavam, com aquele número de pessoas, porque era uma cidade muito também, haviam todos os tipos de pessoas, de classes, de pessoas, irmão, e vinham pessoas de tudo quanto país, tudo quanto é lugar ali, porque era o centro religioso ali também, né, dos deuses ali, greco-romano, e ali para oferecer sacrifício aos seus deuses. Então ali era uma cidade completamente idólatra, irmão, a qual a igreja estava sendo contaminada, irmão, que estava entrando ali, vamos supor, o mundo dentro da igreja, podemos assim, Corinto dentro da igreja, irmão, ali estavam sendo também contaminados, irmão, e foi ali, era terrível a igreja ali. Louvado seja o nome santo, nós começarmos a meditar, irmão. Então, mas ali de Corinto, então, ele fica, glórias a Deus, ele fica ali, irmão, 1 ano e meio ali, e dali, irmão, fixado em Corinto, e dali ele começa a escrever as cartas, irmão, primeiro e o segundo Tessalonicenses, irmão. No ano, se não me engano, no ano, glórias a Deus, começa a escrever a carta no ano de 50. Aí ele começa a escrever a carta aos Tessalonicenses por volta dos 51, 52 depois de Cristo. Amém, irmão? Então nasce a igreja assim de Corinto também. Então assim nasce a igreja também de Tessalonicense, porque ele começa a escrever a carta lá de Corinto, irmão, a primeira e segunda carta. Então nós vimos aqui, irmão, o nascimento da igreja de Tessalonicense, de Tessalônica, irmão, né, surgindo ali, e agora nós vamos entrar aqui sobre as cartas aos primeiros Tessalonicenses, irmão. Amém? Então ali, as cartas aos Tessalonicenses, glórias a Deus. Então, as cartas aos Tessalonicenses, depois de estabelecer a igreja como corpo de Cristo, pois é assim que o apóstolo Paulo se dirigia ao cristão em Tessalônica, como corpo e não como cristãos individuais, aqui nós podemos ler. A igreja a qual Paulo deixa para trás. Algumas coisas começaram lá que preocuparam Paulo. Isso leva a Paulo a escrever essa epístola, essa segunda carta de epístolas, a primeira e a segunda carta de epístolas. Preocuparam, irmão, depois que ele foi a Tessalonicense, né? A primeira coisa importante é que alguns crentes, em virtude da pregação da segunda vinda de Jesus, estavam com algumas dúvidas, porque eles acreditavam na iminência da segunda volta de Jesus. Eles pararam, eles interpretaram de maneira errada. Eles pararam até de trabalhar, irmão, esperando a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém?
Pararam de trabalhar e aí começaram a viver da caridade alheia, irmão, sem trabalhar, simplesmente esperando a volta de Jesus. E não é assim, né? Nós podemos ler lá em 2 Tessalonicenses, nós vamos ler mais para frente, aqui ele fala a esse ponto, irmão, capítulo 3, versículo 11, pois de fato estamos informando de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então até isso, a esse ponto eles chegaram, irmão. Amém? Então, e por quê? Porque estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Por quê? Porque essas pessoas, irmão, porque esses ensinamentos falsos de pessoas ali que estavam distorcendo o ensino de Paulo e de que o dia do Senhor viria repentinamente, isso era, eles estavam interpretando de maneira errada, irmão. Então Paulo escreve rapidamente, então, segundo as cartas, faz com que eles venham escrever para ressaltar, né, a maneira correta de compreender, né, a volta do Senhor. E esse dia Paulo esclarece, não acontecerá até que determinados acontecimentos ocorram, irmão. O apóstolo Paulo ele fala nas suas cartas, né? Observe que nós não podemos esperar a vinda de Cristo, meu irmão, minha irmã, com vestes brancas, no alto de um monte, vivendo uma vida mística, né? Você espera a vinda de Cristo no trabalho, na labuta, no trabalho árduo, dia a dia, irmão, que nós temos que viver. Então era um outro problema. Outro problema também que ele estava acontecendo é que muita gente questionava a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, criticava o apóstolo Paulo, questionava, irmão. Nós vamos ler aqui no capítulo 2 que nós lemos aqui, irmão. Né? E ele precisa escrever então o capítulo 2 que nós acabamos de ler, para mostrar quem ele é, pois ele age como um mordomo. Ele fala, ele age como um pai, ele age como uma mãe. Nós podemos ver no versículo 7 e versículo 11. Amém? Então o apóstolo Paulo, além disso, ele não é um impostor, ele não age como impostor. Ele é um apóstolo enviado de Deus, designado por Deus. Ele tenta defender o seu apostolado, a sua autoridade dessa maneira, irmão. Então o apóstolo Paulo, além disso, ele não era um peso a ninguém. Pelo contrário, se nós olharmos lá em Corinto, ele escreve, ele escreve a carta, ele escreve a carta lá com sua, ele arcava com suas próprias despesas, né? Porque ele trabalhava, ele sustentava, ele era artesão, fazia as tendas, né? Então ele não era para ninguém. Em contraste às acusações do inimigo, Paulo e seus companheiros demonstravam o seu amoroso cuidado com os tessalonicenses. Exemplo, como uma ama profissional pode e sabe suprir as necessidades físicas de um bebê, mas somente uma mãe cria seus filhos com amor maternal. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo enfatiza a extensão do seu amor. Ele teria sacrificado sua própria vida por eles, se necessário fosse. Nós vemos aqui, irmão, versículo 8, pode ler. Ó. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que eu vos tornasse muito amado de vós. Então, irmão, é isso que ele fala. Então nós podemos ver aqui no capítulo 1, glórias a Deus. À medida que o Senhor vai falando em nossos corações, à medida que lemos, o Senhor vai falando em nossos corações segundo a necessidade, irmão, de cada um de nós. Amém? A primeira coisa que Paulo vai escrever é a gratidão a Deus por essa igreja e pelas marcas da maturidade, uma igreja no Novo Testamento. Isso aqui é importante, irmão. Então, e quais são as 3 virtudes de uma maturidade cristã? Nós lemos aqui, fé, amor e esperança. Capítulo 2, 3. Amém, irmão? Então, Paulo, pois era o resumo principal da doutrina de Cristo na igreja primitiva. E Paulo tem da excelência espiritual dos Tessalonicenses a lembrança que leva o apóstolo Paulo a usar a primeira vez a tríade, ou seja, a fé, o amor, né? A fé, o amor, que é caridade, e esperança, que apresenta a causa imediata e a essência das orações incessantes deles, irmão. Amém? E já entra aqui falando. Observe que essas virtudes mencionadas aos Tessalonicenses destacam-se o que? Em quase todas as outras cartas do apóstolo Paulo. Amém?
todas as outras cartas, pois a única igreja que não destaca é a igreja de Corinto, irmão, quando nós mencionamos que não é uma igreja madura, é uma igreja imatura, que nós falamos lá, né, irmão, que estava decaindo a igreja, uma igreja florescente que ele afundou ali em Corinto, na fé, no amor e esperança, estavam decaindo, irmão, por causa de que eles não haviam crescimento, eles eram imaturos ali, irmão, porque deixavam a igreja se contaminar, irmão, eles não buscavam, irmão. Estavam nos primeiros rudimentos, nós lemos a carta de Coríntios, né? Pois eu não podia falar, não vos falo como homens espirituais, como homens carnais, irmão, porque eles estavam vivendo mais, eram cristãos vivendo mais pela carne do que pelo espírito, irmão. Então não havia um crescimento. Então, note que Paulo está lembrando essas três virtudes, dando graças a Deus, versículo 3 e 4, irmão. Amém? O mais interessante é que quando um crente é maduro, ele denuncia sua maturidade na sua eleição. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amado Deus, a vossa eleição. Por quê, irmão? Porque observe que tem crente com tanta dificuldade da sua eleição. Não é assim? Sou eleito ou não sou eleito? Muitas vezes falam assim, né? Será que estou salvo ou não estou salvo? Estou seguro ou não estou seguro? Né? Será que estou trilhando o caminho da salvação? Não é assim, irmão? Agora, mostra segurança, certeza ou eleição de alguém, por exemplo, pelo exemplo da vida que nós levamos, irmão. Isso mostra para nós segurança, certeza ou eleição de cada um de nós, irmão. Pela vida, pelo exemplo da vida que você leva, que eu levo, irmão. Ou seja, estamos no caminho da salvação por meio da luz da sua palavra, fazendo, se esforçando para adquirir crescimento espiritual, irmão. Então Deus sabe, irmão. Nós estamos trilhando o caminho da salvação. Sim, sabemos que Deus sabe se vamos ser salvos ou não, mas estamos fazendo o máximo possível, irmão, para chegar à próxima perfeição, à próxima estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, irmão. Mas nós estamos trilhando o caminho da salvação. Nós estamos nos preparando para a intenção de sermos salvos, irmão. Mas só Deus sabe, né, a salvação, irmão. Amém? Então a maturidade espiritual de alguém é o que? É a evidência da eleição dele por meio da fé, amor e esperança, irmão. É uma coisa importante. Amém? Trilhando isso tudo, irmão, nos dá mais segurança, irmão, de que Jesus está conosco, está preparando a cada um de nós para alcançarmos a salvação, como diz aqui, para o reino da sua glória. Amém? Então a vossa eleição aqui aos Tessalonicenses não compreende somente pelas obras, né, ressaltantes da fé dos Tessalonicenses. Presta atenção. Mas o mais importante, pelo que Deus havia feito por eles, irmão. Amém? Quer dizer, eles creram na palavra de Deus, foram obedientes mediante a fé, creram, irmão, e foram obedientes às suas obras, irmão. Mas o mais importante, como não é só por palavras, ele fala, o evangelho não chegou somente por palavras, mas sobretudo o poder do Espírito Santo, irmão. Isso é importante. Glórias a Deus. Mas o mais importante é pelo que Deus havia feito por eles, ou seja, não somente pela pregação, mas pelo poder e convicção do Espírito Santo, mano. Lembra que diz que fala lá em João que o Espírito da verdade, quando o Consolador, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus. Então, isso é a plena convicção pessoal, completa e profunda dos Tessalonicenses, irmão. Isso que era importante. Eles creram na palavra, né? Mais importante ali, irmão, sendo obediente, mas pela ousadia, pela autoridade, pela eloquência que o apóstolo Paulo pregava. Mas o mais importante, irmão, que o Senhor se agradou, louvado seja o nome do Senhor, de manifestar o poder da sua glória, o poder do Espírito Santo sobre eles, irmão. Selando com uma fé convicta, com uma fé, com uma plena certeza, irmão. Isso é maravilhoso, porque produziu tanto impacto em apenas 3 sábados e uma multidão de convertidos na cidade de Tessalônica. Este era o mistério, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Uma plena convicção pessoal, completa e profunda dos Tessalonicenses. Olha que maravilhoso, irmão. Nós vemos o versículo 5.
Então Paulo descreve isso de uma maneira magnífica. Portanto, ali aconteceu, ali, irmão, pode dizer um avivamento. Não foi apenas a pregação, não foi por emoção, né? Pois o apóstolo Paulo disputou, apregoou, ele arrazoou, ele discutiu, expôs com inteligência. Amém? Apenas. Mas sobretudo no poder do Espírito Santo, irmão. Amém? Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Ele ali quando ele chegou em Tessalonicenses, nós podemos ver lá no em Atos capítulo 17, não foi assim, irmão, na sinagoga? Assim que ele fez, irmão, a qual começou a surgir a igreja de Tessalônica, irmão. Amém? Então Paulo não só pregou o evangelho por razões humanas, ele ali, quando ele chegou em Tessalonicenses, irmão, Atos capítulo 17, mas unicamente para cumprir a missão que Deus lhe confiara. Amém? Paulo pregou com a bênção de Deus, o propósito de Deus. Isso é, cara, importante, irmão. Com o desígnio de Deus, pois a manifestação de Deus tinha que ser derramada sobre eles, porque Deus se agradou, irmão, dos irmãos de Tessalonicenses, irmão, de como eles receberam a palavra, irmão. Não somente pelo evangelho, não, porque eu quero ler o versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós, irmão. Por causa do procedimento deles, irmão, eles creram na palavra, irmão. Mas Deus achou necessário derramar o Espírito Santo sobre eles, um avivamento ali, irmão, olha que maravilhoso. Então era necessário, irmão, porque nós vimos ali que era necessário Paulo expor, arrazoar, disputar a mensagem de um Cristo crucificado quando ele chegou ali, morto e ressuscitado ao terceiro dia, irmão. Essas mensagens, Cristo crucificado, era muito diferente das expectativas messiânicas que o próprio Paulo tinha em sua própria instrução como fariseu. Ele como fariseu, irmão, ele como ele fora, ele é um fariseu, era um fariseu, né? Seguiam rigorosamente as tradições judaicas, né? do Velho Testamento, irmão, Torá, mas então foram diferentes das expectativas messiânicas que o próprio Paulo tinha em sua própria instrução como fariseu, mas agora depois ele foi chamado para o Senhor e compreendeu, agora ele prega, irmão. Os judeus daquela época não estavam à procura de um salvador e sofredor, assim como ele naquela época, ele não entendia, mas de um herói conquistador. Paulo não deixou de usar essa escritura, irmão, pregando, anunciando que os profetas do Antigo Testamento haviam pronunciado, irmão, o sofrimento e a morte e a ressurreição do Messias, e que pela fé eles creram, os Tessalonicenses, irmão. Contudo, ele percebeu que se não fosse a obra e convicção do Espírito Santo, ninguém poderia ou iria voltar-se a Cristo, irmão. Então foi necessário o apóstolo Paulo expor, arrazoar, discutir, irmão, ali, entrando ali, que nós vimos ali, e na sinagoga em Tessalônica, quando ele entrou ali, irmão. Por quê? Porque era necessário, irmão, expor. Iam contra a expectativa deles, irmão. Por quê, irmão? Presta atenção, irmão. Por quê? Porque é a maior necessidade que temos ainda para pregar a palavra de Deus. Porque não basta a eloquência humana, né? Então nós vimos ali que ali ele pregava ali para a sinagoga, para os fariseus ali, seguindo rigorosamente a tradição dele, a lei dele, mas eles esperavam a segunda vinda do Senhor Jesus, eles estavam esperando a primeira vinda do Senhor Jesus ainda, irmão. Eles não acreditavam. Então por isso que era necessário expor, pregar, razoar, falar da morte e ressurreição de Jesus Cristo, como nós falamos, irmão, no próximo assunto que o senhor tem colocado atrás. Então, irmão, ali foi necessário, irmão. Amém? Então agora, essa é a maior necessidade que temos ainda para pregar a palavra de Deus, porque não basta a eloquência humana, não basta o conhecimento humano, como o apóstolo Paulo fez, né, com eloquência, né? Não basta a metodologia humana, é preciso o poder do Espírito Santo para que o evangelho produza o que? Impacto, irmão, e resultados, irmão. Então essa igreja acaba se tornando uma igreja modelo, justamente por causa disso, irmão. Amém? Observe versículos 5 e 6. Com efeito, vos tornaste imitadores do nosso
imitadores nossos do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Olha que maravilhoso, irmão. Então Paulo diz que eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus, dele, do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, irmão, observe, com efeito vos tornasse imitadores nosso e do Senhor. Porque todos precisam de mestres, irmão, especialmente os novos convertidos. E algumas vezes Paulo incentivou os novos cristãos a imitá-lo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala. Por quê, irmão? Porque assim como Paulo estava imitando Cristo, nós todos como cristãos devemos seguir os passos, a pegada de Jesus, como mostra as Escrituras, irmão. Por isso que nós temos que ter uma pessoa que o Senhor tem designado para levantar, para nos instruir, irmão, para nos admoestar, para nos ensinar os novos convertidos na fé, irmão, o caminho do Senhor. Por isso que, graças a Deus, nós temos homens como homens, mestres que têm sido colocados em meu caminho, nos vossos caminhos, para que possa conduzir vocês para o caminho, trilhar o caminho da salvação, para chegar ao conhecimento de Cristo, irmão, da palavra de Deus. É importante o seu pastor, o seu ancião, o cooperador, o seu mestre, irmão, que tem ensinado a cada um de vocês, irmão. Assim, vocês se tornarem imitadores, assim como eles são imitadores de Cristo, como nós somos imitadores de Cristo, irmão. Então isso é importante para a nossa recém-convertidos, irmão. Então, Paulo, assim como Paulo estava imitando Cristo, nós todos também devemos seguir os passos e as pegadas de Jesus, como mostra as Escrituras. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 3 fala: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações, irmão. É isso. Como exemplo de Paulo, ou seja, heróis da fé, esses heróis da fé. A vida deles nos dá testemunho, tendo vencido com sucesso. É como se fossem eles os nossos espectadores nos observando, irmão. Ou seja, a nossa vida cristã normalmente é comparada a uma corrida onde tem multidões de espectadores lá nos assistindo, irmão. Né? Num anfiteatro, como era antigamente lá, né? Lá em Roma. E lá observando como fazem justamente os corredores de competições greco-romana. A fim de conseguirem o quê? Mais rapidez. Eles se preparavam para o treinamento na corrida. E todo peso inútil, até mesmo os atavios, né, ou seja, os apetrechos, o treinamento, não estritamente necessários. Os atrativos não eram estritamente necessários, irmão. Glórias a Deus. É assim que nós somos vistos, irmão. Amém? Glórias a Deus. Então, por isso que tem muitos espectadores aqui nos observando. Aos olhos do mundo, irmão, eles estão nos observando, né? Como nós estamos imitando Cristo, seja imitadores de Cristo, dos vossos mestres, assim como eles são imitadores de Cristo. E muitos olhos estão nos observando. Aos olhos do mundo, nós somos tidos como perdedores, irmão. Como fanáticos, irmão. Como aqueles que não estão curtindo, estão perdendo a vida, meu. Pelo contrário, irmão. Nós estamos ganhando. Amém? Então, com os olhos fixos, nós temos que ter os nossos olhos fixos na meta, ou melhor, no modelo para alcançar a vitória como corredor, irmão. Alcançar a vitória, o júbilo e a alegria, irmão. Assim como eles estavam se sentindo. Vos tornar-se o modelo para todos os crentes da Macedônia. Aqui. Com efeito, vos tornar-se imitadores do nosso e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo, irmão. Então, eles enfrentavam sim as atribulações, o sofrimento, mas com a alegria do Espírito Santo, assim como o corredor, irmão. Nós acabamos de falar, muitos espectadores estão olhando para que você venha estar com seus olhos fixos na meta, da sua corrida, na meta, ou seja, no modelo para alcançar a vitória, o corredor. E assim somos nós, irmão, para alcançar o júbilo e a alegria. Assim somos nós, atleta de Cristo, irmão. Devemos deixar tudo que atrasa o nosso progresso. Os atletas, para a corrida lá, do campeonato lá na greco-romano, eles não tinham treinamento, não deixavam ser os seus ornamentos, né, irmão?
para trás, tudo aquilo que poderia atrapalhar, criar peso, assim somos nós, irmão. Nós temos, assim somos nós, atletas de Cristo, devemos deixar tudo que atrasa, né, nosso progresso, especialmente todas as formas de pecado, nós temos que deixar para trás, irmão. É isso para ser um corredor de Cristo Jesus, irmão. O corredor não deve olhar para os concorrentes, mas deve até mesmo para os espectadores que estão em nossa volta, né? Mas nós devemos manter os olhos aqui fixos em quê? No autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo, irmão. Amém? Confrontando-se com os pensamentos dos resultados felizes de sua paixão e morte e glória do Pai e a salvação eterna de tantas almas, irmão. Então é isso que nós temos que levar em nossa mente. Recordarmos a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus, a morte, o padecimento, a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos trouxe vitória. A glória do Pai, que nos trouxe vitória e salvação eterna para nós e para tantas almas, irmão, que creram nelas, irmão, que se tornaram também corredores, irmão, com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Os olhos fixos, amém? Com o seu pensamento fixo, como corredores, e tem os pensamentos